Qual é o limite da liberdade de expressão? E o humor? Ele deve ter limite ou a zoeira never ends? Existe uma linha que delimita opinião, o humor e o discurso de ódio? Você já parou para pensar até onde vai a sua liberdade de expressão? Diz o bom senso que a sua liberdade de expressão termina onde começa a do outro. Diz a Constituição brasileira que você tem total liberdade para se expressar, desde que você não incite a violência física ou moral contra alguém. Aquele meme que é compartilhado, ele pode ter sim o discurso de ódio na roupagem de humor. Você já parou para pensar nisso? E a mídia, quando ela propaga o discurso de ódio, gente, ela está normatizando a violência e fazendo com que ela atinja muito mais pessoas. E a imprensa, como formadora de opinião, ela tem a liberdade de expressão ou ela pode estar fomentando o discurso de ódio? Essa é uma das perguntas que nós vamos tentar responder no episódio de hoje, em que nós vamos falar sobre o discurso de ódio na mídia. Fica com a gente! Olá, eu sou a Renata e está começando mais um 4 vezes Opinião e especial Semana da Não Violência. Então hoje nós vamos debater um pouquinho aqui sobre o discurso de ódio e a violência nas mídias. Para isso estamos com o Antônio, da Outras Palavras, e com o Gunter, da Presença. Então agora cada um dos nossos convidados tem 1 minuto para as considerações iniciais. Começar com você, Antônio. Acho muito oportuno a Semana da Paz e o debate da cultura do ódio. Vamos ter oportunidade de conversar mais, mas para consideração inicial, eu acho que estamos vivendo em muitos países essa difusão nos meios de comunicação do culto à violência, e ele tem duas raízes principais. A primeira, uma parte das classes dominantes não tem mais projeto nacional. Vê o país simplesmente como um território para sugar riquezas e trabalho. A destruição nacional não traz problema para esse projeto. E segundo, há sinais muito claros de que em várias partes do mundo há países interessados em provocar o caos, a violência e a desorganização dos Estados nacionais. Obrigada. Acho que uma primeira coisa importante ressaltar. Eu só sei como começou. Ops. Não, mas vamos. Tanto. Uma primeira coisa importante ressaltar é que liberdade de expressão não dá liberdade de discurso de ódio, né? Ou seja, não dá liberdade de discriminação, não dá liberdade de incitar violência, porque às vezes o pessoal hoje em dia fala muito, qual que é o limite do humor? Eles usam isso muito no humor, né? Mas o debate de fundo é o mesmo, né? Qual que é o limite de eu ir falar qualquer groselha? Depende, né? Se eu estou fazendo apologia ao nazismo, se eu estou fazendo apologia ao fascismo, se eu estou fazendo apologia a que outros têm que matar, se eu estou dando videogame para ficar xingando os outros na internet, né, fazendo campanha de desumanização, como alguns humoristas andaram fazendo ano passado. Esse tipo de coisa é campanha de ódio, né? É discurso de ódio. Isso é crime previsto em lei, né? Isso está muito bem, inclusive, pautado. E, infelizmente, a justiça hoje não vai atrás, que é o real problema. Mas isso está previsto em lei. Nossa, foi cravado o seu tempo hoje. Bom, então antes da gente começar com o debate propriamente dito, a nossa produção preparou um VT sobre o tema que a gente vai rodar agora. Solta o VT, produção.
como a gente viu no VT e também como o Gunther falou, tem uma diferença entre opinião e o discurso de ódio, né? Tá lá na nossa Constituição que todo mundo tem aí a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de se expressar. E é muito diferente você ter uma opinião e como você expressa essa opinião. Às vezes as pessoas se perdem um pouco ali no modo como elas vão apresentar seus argumentos, elas acabam indo para o discurso de ódio que entra na lei do preconceito, que é a lei 7.713, né? Que está previsto tanto pena quanto multa para as pessoas que incitarem o preconceito ou discriminação de alguma forma. As pessoas se perdem um pouco nisso, mas e os meios de comunicação, gente? Vocês acham que os meios de comunicação também estão se perdendo aí na liberdade de expressão e estão indo para o discurso de ódio? Queria que vocês citassem aí algum exemplo de como vocês estão vendo essa ação na mídia e quais que são os problemas gerados por ela. A gente começou com o Antônio, agora vamos começar com o Gunther. Olha, quando você tem um discurso, seja contra um governante ou contra certos setores da população, manhã, tarde e noite, né, repetindo várias vezes, muitas vezes por parte da própria linha editorial, seja os donos, ali, os chefes da redação ou os donos do veículo, você vê que realmente existem campanhas, né, que são meio sutis, mas estão dentro dos meios de comunicação, do maior ao menor, existem campanhas que algumas vezes se tornam campanhas de ódio. Eu acho que isso é um problema, porque depois isso foge o controle do próprio meio de comunicação e às vezes se volta contra os próprios donos do meio de comunicação, né? Porque quem semeia, como tem um ditado, né? Quem semeia ódio, colhe, como é que é o ditado? Colhe vem tempestade. Eu acho que é isso, assim. Olha, outro dia saiu, logo depois das eleições, não sei em qual desses velhos jornais, quase em tom comemorativo, o fato de que em uma cidade da Grande São Paulo, em Buda das Artes, o candidato do PT tinha sido derrotado por um candidato claramente ligado ao PCC. Eles comemoravam isso. Isso é um exemplo de como, por interesse partidário, a mídia, a velha mídia, perde completamente a noção da proteção dos direitos humanos. Tem lei contra isso, tem que haver punição. Gunther falou muito bem, está errada a justiça quando não pune esse tipo de atividade, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Mas a gente precisa, além de pedir a aplicação da lei, tentar entender as causas desse fenômeno. Eu queria começar conversando sobre uma, que é Márcio Postman, ex-presidente do IPEA, aparece hoje, em outras palavras, dando uma entrevista mostrando como é diferente essa nova sociedade em que a gente vive, como é diferente o projeto de uma parte das classes dominantes. Então, para esse projeto, que se expressa, por exemplo, na ideia de terceirização geral do trabalho, de falar que tudo bem, jornada de 12 horas por dia, de falar que não precisa mais da CLT, porque na prática nós vamos passar por cima da CLT, uma parte cada vez maior da sociedade é dispensável, tanto como trabalhador como quanto consumidor. Então você vê, se fala na robotização, se fala, hoje tem milhares de pessoas, dezenas de milhares em cada cidade, trabalhando precariamente no Uber. Mas o Uber já está construindo os carros sem motoristas, ou seja, são milhares de trabalhadores nessa e em outras atividades que, se não houver pressão da sociedade, se não houver outra forma de organizar a sociedade, elas vão ser simplesmente descartadas. Então, isso reflete também na ideia da violência, porque cria uma mentalidade de que parte dos seres humanos simplesmente não importam mais, eles podem ser descartados mesmo. Quem pensa assim, quem está trabalhando a partir dessa ideia, vai cultuar a violência. Para ele, a vida humana já não tem sentido. Proteger a vida humana, proteger o ser humano da violência já deixa de ser desnecessário, porque nem os seres humanos são mais necessários nesse projeto. Então a gente tem que ficar muito atento e evitar, compreender e evitar que essas propostas prosperem. Como fazer isso? Aí podemos discutir um pouco melhor. Realmente é uma discussão longa essa, né? Tipo,
como chegar nessa nova solução agora que a sociedade precisa. E o que você está falando é muito forte, né? São pessoas. E tudo que é vinculado na mídia é feito por pessoas, para pessoas e sobre pessoas. E quais são os cuidados que são tomados hoje em dia? Né? A gente parar para pensar um pouco na consequência dessa violência psicológica, que muitos casos aumentaram, por exemplo, os casos de suicídio por causa do cyberbullying. Quantos adolescentes não estão precisando de tratamento psicológico por causa do cyberbullying? O que aparece, às vezes, como uma brincadeirinha, como um sarcasmo, pode levar a pessoa ao suicídio. Ao mesmo tempo que a gente viu na rede esse aumento aí do bullying, a própria rede também apresentou em setembro uma coisa muito legal, que foi o Setembro Amarelo, que foi o combate ao suicídio através da internet. Então, a gente tem que pensar hoje como a sociedade está mudando e como levar um conteúdo, já que está tão fácil a disseminação dos conteúdos, seja pela TV, rádio, principalmente pela internet, como levar um conteúdo que não fomente ainda mais a violência. Não só em seu discurso, porque a gente sabe que tudo tem ali uma repercussão muito grande, porque a mídia ela acaba normatizando determinados assuntos, as pessoas ficam como papagaio de pirata, né? Teve algumas coisas que a gente pode pegar alguns exemplos que são noticiados, e aí a pessoa fica repetindo aquilo massivamente o tempo todo, como se fosse um argumento, como na verdade ela só está reproduzindo aquilo tudo. A gente vem um pouco para a questão da internet agora, e a gente está falando da questão do conteúdo em si, em como fazer esse conteúdo. E o discurso de ódio, às vezes, ele aparece nessa questão da piada, né? Dos trajes, do humor, no meme, nas piadinhas politicamente incorretas. Se a gente for parar para pensar nessa questão das pessoas, então, e de discurso em suas diversas formas, e aí, vale o humor politicamente incorreto? Como que vocês veem essa relação do humor para o discurso de ódio? Agora, quem quer começar? Vamos lá. Eu acho que o humor, como qualquer outra expressão, precisa estar enquadrado dentro de certos limites, né? Porque você pode, através de uma piada, incitar outros a sair matando outros, e aí, né? Você pode falar, isso não acontece. Será que não acontece? Talvez não aconteça agora, mas você pega humoristas como alguns agora que tem programas todos os dias na televisão, uma influência em milhões de pessoas, é uma responsabilidade muito grande também. Eu sou humorista. Não, você é humorista em certos contextos. Ele está sendo jornalista, você está sendo apresentador do programa, você está sendo várias outras coisas. Você não está sendo só humorista, né? Eu acho que além da questão de punição e tal, também as pessoas têm direito, e é legal saberem que tem esse direito de resposta, né, e brigar por isso, talvez brigar mais por esses direitos de resposta e forçar. Eu sei que é uma briga às vezes meio perdida, mas já teve casos no passado do pessoal ganhar direito de resposta, e isso também contrabalanceia um pouquinho, né? Teve alguns casos célebres de direito de resposta, então às vezes brigar por isso. Eu acho que uma das coisas também, saindo um pouco do tema do humor, mas vendo, sei lá, como contrabalancear esse tipo de discurso de ódio, eu acho que alguns programas, tá, como o nosso, enfim, saem na contranarrativa, ou na contramão do oficial, né? A gente pode pelo menos começar a ter um arsenal de argumentos, de narrativas ou de, vamos dizer, saídas, né, que às vezes as pessoas não encontram nos veículos oficiais. Isso pode dar um respiro, né? Estou de acordo que uma das violências mais fortes que está embutida no discurso de ódio e está embutido também na propaganda é a violência psicológica, onde às vezes eles vendem um sabão como se fosse a verdadeira felicidade, e ai de ti se você não tiver esse sabão, né? Isso que é um sabão, às vezes sem nem falar de objetos maiores. Então, se coloca toda uma carga, principalmente desde que a pessoa são crianças e tal, mas até nos adultos, e vai criando uma espécie de culto, né, aos objetos, culto ao materialismo, culto a certos estilos de vida, onde as pessoas também vão cada vez se sentindo mais, vamos dizer, agredidas por não estarem dentro desse perfil, né, que é tão propagandeado, tão cultuado. Então isso é uma violência muito grande, quando você também não abre, vamos dizer assim, uma diversidade de pontos de vista, uma diversidade para que as pessoas escolham livremente, uma diversidade de estilos de vida, você só tem um ali machacando todo dia, manhã, tarde e noite, e é óbvio que 90% da população, se não mais de 90%, não vai se enquadrar dentro desse estilo único, né? Não, isso é impossível, tem que ter diversidade também, para ter não violência. É bom você falar antes, porque eu estava tomando humor como as brincadeiras diárias, que acho que a gente tem que tomar cuidado,
Mas eu acho que às vezes o controle é grande demais. Muitas vezes a gente faz brincadeira caricaturizando certos tipos. Pegar o português, a loira. Não é. Eu faço piada desses dois personagens, mas não é nada contra a loira, não é nada contra o português. É um personagem caricaturizado e eu acho que é uma coisa que, a depender da piada, é uma coisa perfeitamente absorvível sem carga de preconceito. Assim como a pessoa, às vezes, eu sou branco, a pessoa fala, o galego, não sei o quê, nem sou galego, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não passar a ser as pessoas chatas, porque senão a gente não enfrenta... Para não aprovar leis antiterrorismo midiático que depois se voltem justamente contra nós. Tem que tomar cuidado com isso também. E se a gente não separa o joio do trigo, a gente não ataca aquele que é o principal problema. Eu acho que isso que você falou é essencial. Os programas de humor, tem um desses humoristas que estuprou uma pessoa, e qual é o nome dele? Gentili? Ou é o outro? O Alexandre Frota foi num programa e falou isso. Que... E ele nem é humorista, ele foi num programa de um humorista, mas enfim. E o humorista meio que dando corda, achando bonito. E tem programa, vi há algum tempo que tem um anão, que assim, para descaracterizar, humilhar a pessoa, tem programa... Um desses outros, acho que é o Pânico, ou sei lá qual, fizeram uma entrevista totalmente agressiva com Oscar Niemeyer, um grande personagem, já com 101 anos, em cadeira de roda, enfiando o microfone assim, e eu acho que isso não é de humor, mas qualquer outro tipo de jornalismo que ofende assim a liberdade e a intimidade da pessoa é uma coisa que tem que ser reprimida, tem que ser punida. E, para mim, é esse alvo que a gente tem que buscar. E, principalmente, como vocês estavam falando, e estava aqui na TV, quando é exposto no meio de comunicação, com alta audiência, como se fosse uma atitude ética correta fazer esse tipo de agressão, é uma tragédia. Por isso tem que ser punido. Só para concluir essa parte, eu acho que assim, mais do que ficar só regulamentando, talvez tenha que regulamentar alguns detalhes, mas mais importante, mais do que fechar os espaços que tem hoje, seria abrir, principalmente nos canais principais, que é televisão, rádio e tal, né? Abrir, porque a internet já abriu um pouco isso. Por isso hoje se expressam outras vozes que antes não se expressavam. Mas nos meios oficiais, que ainda são bem restringidos, deveria ter alguma forma de pressionar e exigir que certos, segmentos da sociedade, né, raciais, étnicos, culturais, regionais, pudessem ter maior expressão, maior espaço, que hoje não tem, maior diversidade, né? Porque boa parte da violência vem dessa uniformação, né? Nem uniformização, enfim, essa coisa que aplana tudo como se fosse uma coisa só. É verdade, ter mais liberdade, mais vozes, falta um pouco disso. Assim como falta, acho que também um pouco de bom senso, né? A gente sabe que a imparcialidade, na verdade, ela é um mito, porque a partir do momento que você escolhe um verbo ao invés de outro, você já está colocando a sua opinião, mas que você tenha bom senso ao expor essa opinião, não ofendendo ninguém, não excluindo, não, você pensar um pouco, tentar se colocar no lugar do outro. E a gente está falando tanto aí de violência, né? A gente tem que pensar também que todo discurso que a gente faz, ele pode não ser agressivo para a gente, mas ele pode ser agressivo para quem está ouvindo, mesmo que a intenção não seja essa. Falando de direitos humanos também, quero dar uma dica aí para vocês, não sei se vocês viram, que tem a plataforma que é Mídia Sem Violações de Direitos, que ela está ali policiando alguns programas que costumam intervir direitos humanos. Então você está na sua casa, você viu algo que você acha que é agressivo, que está violando direitos humanos, vai lá e denuncia para que as pessoas possam realmente ter um conteúdo menos violento dentro de casa. Porque a gente é reflexo daquilo que a gente assiste. Então, já que a gente também está falando tanto da violência, vamos falar um pouquinho da Colômbia, gente? Que a gente começou antes de gravar, falar da Colômbia. Gunter já está com as suas anotações, quer começar? Acho que um reflexo da violência na mídia, ou do discurso de ódio na mídia, é também as últimas eleições, né? Seja no Brasil, seja na Colômbia.
por algo, sei lá, o PT foi menos votado aqui, porque foi o que a mídia mais ficou com um discurso de ódio em cima, né, unidirecional, não foi só perseguição parlamentar, perseguição jurídica, foi uma perseguição midiática, né? A violência foi em cima desse partido. Não que eu morra de amores pelo PT, mas há de convir que ele foi o alvo principal. Já na Colômbia, também teve uma votação, teve um plebiscito agora pelo processo de paz lá, né? A Farc, né, estavam depondo armas, estavam chegando a um acordo com o governo, com intermediação do Raul Castro, né, o pessoal de Cuba e tal. E a votação foi pífia, né, teve um alto grau de abstenção, ou seja, de pessoas que não foram votar. E foi um fracasso aí o acordo de paz, né? Uma pena, né? A gente, por exemplo, estava apoiando esse acordo de paz e tal. E uma das análises, não é a única, né? Ainda é uma coisa que aconteceu agora domingo, então é bem recente, mas uma das análises é que o discurso de ódio na mídia contra o governo, também contra as Farc, mas enfim, principalmente contra o governo, que era o principal apoiador disso, né? Foi o que meio que inviabilizou, entre outras coisas. Eu queria só acrescentar uma coisa. Acompanhei um pouquinho, há alguns anos, essa situação na Colômbia. Claro que o acordo de paz era importante que fosse aprovado, mas eu tenho a impressão que na origem desse processo teve um problema. Houve, além da negociação de paz, uma tentativa de fazer a rediscussão do país. Então, os acordos não debateram simplesmente a paz, debateram a situação da reforma agrária, a situação social no campo, a situação dos desabrigados. Mas isso foi feito exclusivamente entre dois atores, o Estado e a guerrilha. A Colômbia é um país de uma sociedade civil riquíssima, mais ou menos tão rico quanto o Brasil. Inúmeros movimentos sociais se organizando, debatendo o país em situação de extrema violência, porque tem um terceiro ator que não foi, esse é outro problema, que não foi envolvido no processo, que são os paramilitares, que funcionam promovendo violência permanente, violência política, assassinando lideranças populares. Exatamente. Então, por que debater problemas tão complexos e que dizem respeito a toda a sociedade só entre os agentes políticos armados, ou seja, o Estado, que controla o exército, e a guerrilha? Eu acho que isso criou um certo mal-estar e uma certa situação que a maior parte da sociedade estava sendo excluída na prática, né? Por que não fazer uma Assembleia Constituinte, já que é para discutir a fundo, rever as estruturas do país? Não é só a guerrilha e o Estado que deviam ser convocados, o conjunto da sociedade. Eu acho que isso acabou criando um desgaste. E outro fator foi esse, né? Governo muito impopular hoje, o governo a favor, a mídia. Exatamente. A população deu um recado para o governo errado, acabando criando uma situação que hoje ninguém sabe onde vai parar. É inconsciência, né? São os desencontros que fazem parte, infelizmente, do nosso tempo, que a gente tem que enfrentá-los também. E que a gente precisa sempre conversar e estar atento, né? Se a gente for parar para ver, o Gunther enfatizou essa questão da mídia, quantos exemplos a gente tem na história de candidatos que se elegeram por conta de uma mídia, quando saíram aí, Globo com Collor, são vários casos que a gente pode citar. Então a gente tem que também tomar muito cuidado com as nossas opiniões, não só ficar embasado em determinados aspectos do que a gente vê na mídia, na televisão, porque eu escuto muito isso, alguns discursos que são reproduzidos por determinado meio, e aí a pessoa só assiste aquele meio, e ela reproduz só aquele discurso e não conhece as outras verdades, que hoje a gente tem muito acesso, graças à internet. Quantos meios de comunicação não existem aí para informar a gente, quantos sites, quantos olhares. Então, que depende de nós também, né? A comunicação, ela precisa aí de uma mudança, mas a gente precisa lutar por essa mudança, a gente precisa ir atrás de outras fontes de informação, a gente precisa lutar para que o mundo realmente
tenha uma qualidade melhor no seu discurso, né? Que seja menos violento. E aí a gente podia discutir até amanhã, mas o nosso tempo está acabando. E para encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da não violência. Como que vocês acham que a gente pode, né, contribuir para uma comunicação menos violenta e automaticamente para um mundo menos violento? Olha, eu queria principalmente cumprimentar o 4V e o Presença por esse tema, por organizar uma semana sobre a cultura de paz e sobre a paz. Eu acho que, contraditoriamente, defender a paz virou um ato revolucionário, porque nós estamos numa situação em que, pelas armas, o mundo só vai piorar. Mas nós podemos politicamente e eticamente bloquear a ação das armas. Por trás das armas tem seres humanos. Esses seres humanos podem ser convencidos, não num convencimento individual apenas, nem principalmente, mas em situações que os impeçam de usar essas armas. Eu dou 2 exemplos. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham uma força militar que poderia ter arrasado o Vietnã. Não arrasou porque a sociedade, a partir de um determinado momento, rechaçou e impediu que a guerra continuasse. A ditadura militar brasileira. Se fosse pelas armas, nunca teria terminado a ditadura, porque o exército apoiava o regime. Por que o exército foi paralisado? Por que aquelas armas não puderam ser utilizadas? Porque se criou um consenso na sociedade que se tornou um tabu promover violência contra, por exemplo, as pessoas que estavam na campanha das diretas já. Então, é possível paralisar a violência, é um ato revolucionário, e não é simplesmente uma atitude passiva, é uma atitude de compreender que há muitas forças interessadas em bloquear o debate e bloquear, inclusive, por meio da violência, e a gente só vai conseguir transformar a sociedade se a gente paralisar essa violência e se a gente conseguir estabelecer a responsabilidade de um debate profundo e o direito do debate transformador, da mobilização do debate e da luta transformadora. Tem um grupo, né, que traz bastante alguns estudos de comunicação não violenta. É mais interpessoal, não é tanto na mídia, digamos, a análise que eles fazem, né? Mas é muito interessante, eu acho que quem estiver assistindo quiser conhecer mais, né, chama Comunicação Não Violenta, tem vários grupos aqui em São Paulo, enfim, várias partes do mundo. Com respeito à não violência na mídia em si, eu acho que algumas coisas são válidas, né? Como disse o Antônio, a não violência ela não é covardia. Então, se estão te atacando, você tem que ir para o contra-ataque, mas sem violência, ou seja, exigir direito de resposta, denunciar, criar meios alternativos, criar canais, criar caminhos, né? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é ter um arsenal de argumentos, de narrativas, de soluções, de imagens que as pessoas possam visualizar isso facilmente, que seja também não violento, porque às vezes as pessoas desconhecem também. Às vezes não é que a pessoa conhece e escolheu, ela não sabe que existe esse caminho, não? Ela só conhece a violência. Quantas pessoas só conheceram a violência? Então esse é um outro ponto. Tem um terceiro ponto que também a gente fala que é superar os bandos e superar a cultura da vingança, né? Porque uma coisa é o seguinte, se alguém te agride, você vai responder agredindo também? Não, você não vai agredir outra pessoa, você tem que bloquear essa agressão e tem que comunicar uma outra coisa. Então, é um tema para aprofundar, né? Um quarto tema é não reproduzir irreflexivamente tudo que vem, seja pela mídia televisiva, seja pela internet, seja por onde for, né? Porque as pessoas ficam também repetindo, né? Como você falou, que nem papagaio de pirata ali, né? O que houve na mídia, porque elas não fazem um processo de reflexão, não fazem um processo de crítica, não fazem um processo de dar umas voltas no que estão assistindo ali. Elas embarcam, se identificam emocionalmente com o que estão assistindo, ouvindo, lendo, e reproduzem aquilo como se fosse a verdade mesma, quando na verdade é sempre uma versão da verdade ou uma perspectiva, né, dos fatos. Nunca é o fato em si, porque isso varia conforme os olhares. Então, não reproduzir irreflexivamente, né, ter esse processo de reflexão é fundamental. É fundamental para existir futuro. E talvez citando um pouco de uma outra forma que o Antônio falou, né, amar em tempos de ódio é revolucionário.
Então, né, eu ainda acho que existe amor, não só em SP, mas em vários lugares, apesar de terem bloqueado agora, iam fazer um outro ato parecido com esse, né, lá na Roosevelt. Eu ainda acho que existe sim muito campo aí para esse sentimento crescer e contagiar. E às vezes, mesmo a mídia estando contra isso é mais preponderante. Muitas vezes, nem sempre a mídia, por ter maior volume, ganha. Às vezes isso começa tão pequenininho, vai contagiando, vai crescendo. E eu acho que apostar por isso, né? Amar em tempos de ódio é revolucionário. Bom, gente, nosso tempo está super esgotado. Então, fica aí. Vamos ser todos revolucionários, vamos plantar coisas boas nas pessoas. Chega de incitar a violência, chega de ser papagaio de pirata de discurso de ódio. Pare e pense no que você está reproduzindo através da sua fala, porque ela pode sim ser violenta. Então, agora, gente, vamos lá. Gostou? Curte, comente, compartilhe, deixe sua opinião sobre outros temas que você gostaria de ver e usa a hashtag aí da Semana da Não Violência. Muito obrigada e boa noite.